E hoje a gente está aqui com mais um episódio. Júlia, segura Oi, aí. oi. Segura Por aí. quê? Não deu 5 segundos? Pode começar de novo, Ju. Foi só mental. 5, 4, 3, 2, 1. Agora pode? Pode. 1 e... Vai, 5, 4, 3, 2, 1. Oi, eu sou a Júlia Bresolini, aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Estocco, e hoje a gente está aqui com mais um episódio do Projeto Memória, em comemoração aos 70 anos. E hoje a gente está aqui com a Luciana. Não. Luciene. De novo, Éder. De novo, Éder. Esqueci de alguém. Calma, você está me ouvindo? Carolina e Renata. Isso. Pode ir, Éder? Tô indo de novo. Pode ir? Recomeçamos. Agora eu não tô te ouvindo. Então tá, ó. 5. Pode? 1 e... Estamos gravando já. Júlia, Tá. começa de novo a sua apresentação e chama a Pro e os outros convidados. 3, Oi, 2, 1, já. Oi, eu sou a Júlia Bresolini, aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Estocco, e hoje a gente veio com mais um episódio do Projeto Memória, em comemoração aos 70 anos, e hoje a gente vai ter um bate-papo com a Luciene, que foi professora da Carolina e do Renato Estrela. Bom, a ideia do Projeto Memória permeia a pergunta: como foi estudar no Estocco? Tratando-se de uma escola com muita tradição e muito antiga, a gente tem décadas de formações de alunos, e hoje a gente veio com essa turma muito especial discutir a pergunta: como foi para vocês estudar no Estocco? Acho que para mim foi maravilhoso. Eu estudo no Estocco desde os 2 anos de idade, então eu fiquei dos 2 aos 14 aqui. Então, com certeza, acho que foi onde eu passei a maior parte da minha vida, não só acadêmica, mas dentro de um ambiente, porque nem em ambiente de trabalho eu estou há 12 anos dentro de algum lugar. E aí, mais especial ainda, porque a minha avó deu aula aqui há muitos anos, foi nossa professora por 3 anos, né? 3 anos. Por 3 anos de português. Então, isso não facilitou nada a minha vida, inclusive minhas notas eram bem ruins, porque ela me dava nota muito baixa, para ninguém falar que tinha tido qualquer coisa. Então, foi muito especial, porque eu tive ela muito como apoio, além de eu ter amigos, assim, para a vida inteira, né? A gente fala que depois que acaba, principalmente a 8ª série, ou o nono ano agora, a gente perde muitos laços, e com o Estocco não foi assim. A gente já fez encontros de ex-alunos iam muito na casa da minha avó, então eu também tinha a oportunidade de revê-los, porque todo mundo queria estar lá perto. E aí eu acho que é isso, acho que foi uma fase muito especial da minha vida, assim, que eu guardo com muito carinho. Eu entrei um pouquinho depois, quando eu fiz o Estocquinho. Eu entrei com 6 anos e fui também até os 14. E é muito engraçado, porque eu sou do 2º semestre. Então, algumas escolas nem me aceitavam para entrar na 1ª série, que eu ia fazer 7 só em setembro. E o Estocco me aceitou mediante um teste. Aí já começou a minha história no Estocco, porque a minha mãe estava conversando com a coordenadora, que era a Elô na época, estava conversando com a Elzinha, e eu lá entediado, eu falei: escuta, não vou fazer a prova para entrar logo nessa escola? E começou assim, e eu acho que é bem o que a Carol falou. A gente cria laços que, mesmo que a gente se distancie, mas a gente está sempre acompanhando, sempre conversando, sempre mandando mensagem, sempre se encontrando, porque na nossa época a gente era uma extensão da nossa casa, né? Era uma extensão, a gente não tinha, lógico que tinha a questão do aluno, do professor, mas a gente era tratado sempre muito parecido. Não tinha só aquela hierarquia. A Elzinha passava intervalo com a gente de calça jeans, de tênis. Então, a gente sempre se sentiu muito abraçado. Eu, apesar de ter sido professora deles, né? Até brinquei, né? Eu vou fazer 40 anos. Nossa, eu fiz 34, eu te conheço. Como assim, né? E é muito gostoso hoje, depois de tantos anos, né? A gente também ficou um tempão sem se ver, e a gente se cruzar, até
tivemos encontros Sim. por questões profissionais, né? Eu Já interessada nas conversamos. questões lá do futebol, que o Renato trabalha, depois da gerontologia. Então, e eu, de certa forma, eu considero que eu fui aluna assim do Estouco, né? Porque eu entrei aqui, eu tinha 15 para 16 anos. Na época tinha um curso chamado Magistério, que era como se fosse um curso técnico para ser professor. E eu passei a ser estagiária aqui. A Elzinha foi minha professora numa outra escola, foi ela quem me trouxe para cá, para trabalhar na escola de esportes, que eu jogava basquete, enfim, e fiquei 20 anos aqui, né? E é muito gostoso hoje, depois de tanto tempo, eu ter contato com os ex-alunos, ter contato profissional, né? Trabalhar, ter essas atividades com eles. E a gente, quando se encontra, né, relembrar dessas histórias, de situações, é muito gostoso. É muito né? bom. A gente tem um vínculo, né? Você falou dessa proximidade. Até mesmo da questão da professora Fanny. A Fanny, não é que ela foi nossa professora, ela foi a professora. Eu acho que talvez ela seja a pessoa que mais me marcou dos nossos professores. Ela era aquela professora raiz, assim, brava, exigente. Eu tenho vergonha, às vezes um pouco eu falava, vó, você ia ser presa. Sinceramente, ela jogava giz nos alunos. Ela era... Dava, às vezes, uma cadernada quando ele dormia na mesa. Então, assim, Dava algumas coisas a gente pode cortar mas ela nunca fez isso daquela maneira rígida. Na verdade, ela não era só a avó da Carol, ela era a avó de todo mundo. A aula dela era impecável. Só que ela fazia, assim, muitas vezes essa parte mais dura, mais de fachada, né? Ela era muito vozona mesmo. É uma dureza que vem, assim, com o cuidado junto, né? Tanto que, exatamente. Eu frequentava a casa dela, eu encontrava com ela, eu abraçava, beijava, ficava tudo feliz. E assim, ela marcou não só por ser uma professora impecável, mas também pelo jeito que ela tratava a gente, né? Que nem eu falei, eu acho que essa coisa era muito tipo dela, né? E quando infelizmente ela faleceu faz 2 anos, né, Carol? Eu fui no velório dela e eu descobri uma coisa muito legal que eu acho que o seu tio me falou. Da sua foto? Da minha foto. Eu tenho uma foto na minha formatura, que ela que me entregou o diploma. Ela foi nossa paraninfa. Ela me entregou o diploma, tiraram uma foto muito linda, eu dei uma cópia para ela, ela tinha no porta-retrato. Então, assim, não é só porque eu era amigo da Carol. Eu acho que essa extensão familiar que isso nos mostra, realmente o espírito que a gente cultivava aqui no Estouco. E eu acho que os professores também... Novamente. Essa é a tecnologia. Quando a gente precisa assim, ela não fala. Mas no meio de todas as minhas reuniões, ela entra. E eu acho que os professores, apesar da gente ter... É muito moda antiga, assim, né? A educação, há 30 anos atrás, a educação mais rígida. Hoje existem escolas que realmente se preocupam muito mais com o intelecto do que realmente tem que aprender a ler, a escrever, você tem que saber fazer as contas. Mas eu acho que, apesar da gente ter que seguir uma apostila e um livro, todos os professores, como você falou, eram muito preocupados com a individualidade de cada aluno. Sim. Então, não era assim, não era manada, assim, sabe? E acabei de lembrar de outros negócios falando de manada. Não era assim, manada, de assim, nossa, vocês têm que fazer, se você não, você é ruim. E hoje em dia, eu vejo ainda muita escola assim. E naquela época, onde era muito comum ter esse tipo de educação, a gente se sentia muito acolhido. Então, a gente falava problemas para a professora, a gente não tinha medo de fazer isso. E qualquer professora, assim, não era... E aí, se a gente tinha alguma dificuldade com algum professor específico, a gente não era podado de não falar, não, era sempre sentar, conversar, o que acontece. E aí, eu acho que isso é muito legal. E falando de manada, uma coisa que eu lembrei, era que, lembra na época da novela Rei do Gado?
É que você não vai Ah, eu assisti essa novela, assistia com a minha avó. Vale a pena ver. E aí era um negócio assim, né? Um monte de boi indo, e aí tocava aquele negócio sobre esse chão, né? E aí a gente, eu não sei se ainda existe um momento cívico aqui, mas uma vez por semana tinha um momento cívico, a gente se estapeava para ir assistir as bandeiras, porque era sempre só 3 Nossa, era uma escolhidos, briga. né? Da Faz primeira ao escala, oitavo. né? Tinha... E, cara, nessa época eles tocavam essa música pra gente sair da e a gente era muito engraçado, mas então, assim, acho que eles estão tocando a boiada pra ir, vamos pra sala, que agora calma. Você falou de música, eu lembrei de uma coisa. Na formatura, sempre nossa oitava série aqui era muito mimado. O pessoal, eles sofriam absurdamente que a gente ia sair. Então eles ficavam, nossa, mimando a gente pra caramba. E toda a turma tinha uma música. E a nossa foi a do É Preciso Saber Viver, do é verdade. E tinha as músicas tema também. Então, durante o mês, a gente tinha uma música tema, que eles formavam fila na quadra, cantava essa música antes de entrar para as salas, né? Tinha essa... E eu lembro que a Elzinha, ela sempre puxava algum tema relacionado à música. Uma palavra que tivesse significado, ou que se faz muito hoje nos projetos, nas aulas de projeto de vida, educação socioemocional, isso era feito meio que na quadra, né? São coisas... Sim, são coisas que hoje talvez a gente faça mais formalmente, mas que antes eles faziam meio que... Tipo, pra ser legal, né? Acho que é um momento... Eu tinha muita dificuldade de estudar. Pô, quantas vezes o professor não chegava, Renato, vem cá, fala um pouquinho da matéria, vê se eu consigo arredondar um pouquinho. E eu acho que eu saí mal acostumado, porque... Agora, depois não tem isso, né? Depois teve um tempo também que implantaram, os alunos entravam um pouquinho mais cedo para fazer tipo um plantão tira-dúvidas. Sim. Né? Tinha matemática, tinha umas coisas que acho que era comida, tinha uns professores, eles chegavam, os professores os alunos vinham para tirar dúvida. A gente chegava tipo 15 para 7, aí os professores revisavam as coisas, eu fazia com a Cida, que eu era uma negação de matemática. E tinha esse apoio. Eu acho que esse tipo de... Né, o professor chegar um pouquinho antes para estudar com o grupo também era um pouco do reflexo dessa questão que a gente está falando. Agora, uma coisa marcante para mim sempre foi, né, nas turmas que eu trabalhei, foi a festa do primeiro livro, que era um evento, né? Nós ensaiávamos, porque naquela época eles, digamos, eram alfabetizados no primeiro ano, né? Então tinha uma cerimônia que eles recebiam o primeiro livro de leitura. Né? Então, aí acendia a pira, né? Toda aquela coisa. Recebia o livro de leitura e o de gramática, de português, ou ALP, né? E vocês escreviam, cada um escrevia uma composição, né? Na folha de linguagem, né? E a gente montava os livrinhos, era uma época muito gostosa, normalmente no segundo semestre, né? E é legal que tinha esse movimento, era no segundo semestre, é legal que quando eu falei com a Lu e com a Carol, elas são pessoas que me acompanharam desde a primeira série. A Carol estudou comigo desde a primeira série e a Lu foi minha professora na primeira série. Desde a primeira. Acho que é a quinto ano que eu dava aula, depois faziam... Em que ano? 92. Desde 92. Aí vocês podem fazer as coisas. Uma coisa que era muito divertida também era a Fextoco. Eu amava. Eu acho que eu amava todas as festas. Mas a Fextoco? Eu vinha para estudar. Assim, eu não diria assim que eu gostava de estudar. Eu gostava do ambiente escolar de todo mundo. Mas a Fextoco era um negócio que acho que todo mundo se engajava. E na oitava série eu amava. Eu queria chegar na oitava série só para ter a festa junina, que ganha fundos para nossa formatura, não era isso? Que a gente trabalhava nas barracas, e os pais participavam. E aí tinha 10 da oitava série. Tinha pizza bingo. A Fextoco, o mais bacana, até puxando um pouco dessa ideia, o mais bacana é que era a gente que fazia.
Eu não sei como a gente fazia aquilo até hoje, eu não sei. Eles davam, assim, total autonomia para a gente fazer. Tinha uma professora coordenadora, inclusive a Fanny foi, acho que, a melhor professora do Flexistoco. Todo mundo queria pegar a Fanny. Muito brava, eu acho, cara. E ela arrumava umas coisas, eu não sei de onde que ela Ela se contava, divertia. assim. A Fanny, ela se divertia. Os professores, em geral, se divertiam, mas eles davam a missão pra gente. E, assim, e tinha primeiro e segundo lugar, primeiro, segundo e terceiro lugar. Sim. Era uma disputa absurda. Todo mundo, assim, acho que tinha várias brigas que aconteciam, de rivalidades, assim. Sim. Entre os anos até, né? É, Engraçado. e tinha a de sala e a de quadra, né? Isso. Tinha o Jotoco. O Jotoco. Também, que era o jogos. Era o Jotoco, depois a Flextoco. Tinha que confeccionar bandeira. E as camisetas. Pintava a bandeira e a camiseta. Aí, Pintava a bandeira e a camiseta. Esse ano vai ser diferente, né? Retomaram essa questão por conta dos 70 anos. Aí tem, acho que, muita coisa vale ponto, e não é só mais os jogos de quadra. Então tem quiz de conhecimentos gerais, cubo mágico, jogos de videogame, e também tem a bandeira, grito de guerra, torcida, e vai ser também desde o terceiro ano até o ensino médio. Eles vão fazer essa entrada, essa apresentação do Jotoco, para fazer um momento diferente. E aproveitando, como é que era a Flextoco para vocês? O que vocês faziam? Como é que era o ambiente? A Flextoco era o auge, assim. Era o evento. Todo mundo esperava a Flextoco. Algumas aulas definiam as professoras coordenadoras. Tinha uma baita disputa também, porque a gente disputava os professores. E A gente que escolhia. não era a gente que escolhia, mas a gente ficava lá. E aí a gente conversava, pegava um tempinho da aula, às vezes a aula inteira, discutia como que nós vamos fazer as apresentações, os temas que nós vamos usar na sala, o que nós vamos fazer na quadra. E aí a gente ia definindo e indo atrás. Mas, assim, serão umas produções, assim, absurdas. Nós fizemos na sexta série, sexta B do Havaí, lembra? O Havaí, assim, nossa, a sala ficou... Nós fizemos um rio no meio da sala, da televisão. Pegou a jangada na apresentação de quadra. Na quinta série, quinta C, foi TV. Não, eu não. Não, eu acho que você não estava. Bom, por sinal, eu sou tricampeão. Tá? Eu só perdi na sétima série. Na sétima, a gente estava junto na sétima? Não, sétima eu fiz o Men in Índios, Black. Ah, não, será que eu fiz o Índios? que foi com a Maria José. Ah, fiz isso. Nós pegamos o segundo lugar. Eu fiz televisão na quinta, Havaí na sexta com a sua avó. Na televisão também foi com a sua avó. Foi? E na oitava série foi com a Cida, nós fizemos o SOS Terra, que eu acho que foi o mais legal. Nós colocamos uma rede de bexiga no teto da quadra e no fim da apresentação caiu as bexigas, assim. Eu era desse, acho que eu não era da sua sala. Na oitava C, eu era. Acho que eu sempre fui A. Você sempre foi A? A A era o que mais perdi, eu acho. Quem que vai perder? Televisão, tá vendo como é? Aí, tá vendo a qualidade que eu te falei? Da quinta série, que eu acho que foi com a Fanny também, nós fizemos na nossa época, já era de tubo, né? Sim, Eu lembro, tinha uma temática central e cada turno. A gente fez chocolate. Não, nós fizemos... teve um ano que... Eu fiz chocolate na minha quinta. Na minha foi televisão, a gente fez uma estrutura de madeira, simulando uma tela, e daí tinha um corredorzinho, assim, com papel, com a luz, e as televisões eram de tubo, né? As apresentações, a gente abria, tipo, o cantinho do controle e a gente ficava como se fosse dentro do tubo da televisão. Super produções. E o quanto tudo isso, né, essas oportunidades de trabalhar em grupo, tudo, isso prepara para a vida. Nossa. Né? Hoje o mercado de trabalho, assim, o essencial é você saber lidar com o outro, você saber ouvir, a gente fala essas questões das gestões como são, né? Então, desde, né, de lá do quinto ano, quinta série, né? Agora a gente confunde aqui. Sexta série, né? Sexta série agora. Que seria o quinto ano. O quanto isso preparava, né? Então, em doses homeopáticas, ali, digamos assim,
tinha meio que um projeto de vida por trás dessas atividades todas que eram desenvolvidas, ainda são, né? Mas a gente não tinha esses nomes, né? Hoje a BNCC define lá, né, as questões dessa parte socioemocional. Naquela época, a gente fazia meio que na raça, né? Hoje um estudante pode ter o direito de fazer uma avaliação oral, como às vezes eu fazia, Sim, as provas por norma. adaptadas, Mas na época... sim, não. Era por sensibilidade. Era por sensibilidade. Né? Por um olhar diferenciado. Ouvindo vocês falar, acho que é muito também do que eu sinto estudando hoje em dia. Muitas coisas mudaram, mas a essência da escola continua a mesma. E eu sou muito curiosa para saber como é que vocês se sentem tendo aqui de novo. Para vocês, quando vocês entram no Estocco, quando vocês lembram disso, o que é, definindo em palavras para vocês, o Estocco, não só a escola, mas o Estocco quem faz é as pessoas, os professores, a relação de vocês com professores é muito legal e é muito do que eu tenho também com os meus. E eu queria entender como é que é essa para vocês. Eu tenho muita... Eu esperei elas falar que eu estou falando um pouquinho de mim. Eu já comecei, eu vou deixar. Não deixa. É muito gostoso. Eu já vim várias vezes aqui, depois, né? E olha que tem um bom tempo que chama depois, né? E é muito boa a lembrança, porque você, apesar de mudar, você vê os cantinhos que você... Putz, eu aprontei alguma coisa aqui. Então a gente foi subir a escada. Agora, gente. Agora, fala... a gente descia no corrimão da escada, tomava tudo. Eu lembro que acho que na 4ª série, eu já desci no primeiro dia, assim, no corrimão, Cileia lá embaixo. Mas você já começou? Então é muito legal você ver as coisas, né? Você lembra, putz, eu desci aqui. Às vezes a gente vê as salas, putz, eu já estudei nessa sala. Recreio. A gente chamava de recreio. E a gente queria chamar intervalo. Não, porque acho que era intervalo quando a gente fosse para o ensino médio. Ensino médio, que era coisa do pessoal mais velho. Mas eu fiquei bem emocionada quando eu entrei. Assim, eu não sei se foi por conta também da minha avó, deu uma saudade, assim, mas eu fiquei bem emotiva na hora que eu entrei. Porque é tudo muito igual, apesar de estar muito diferente, novo, mas é tudo muito igual. A cantina, é o mesmo cheiro, você subir. E aí eu lembro e eu acho que tem até hoje, porque a minha filha, né, ela quer quebrar o pé, ela quer pôr gesso, sei lá, a gente também queria quebrar o pé, a gente queria ficar de gesso para todo mundo assinar. E eu lembro, assim, que não tinha elevador, que eu vi que tem um elevador aqui no fundo. Um elevador. E aí, cara, todo mundo quebrou o pé ou quebrou alguma coisa que não podia subir essa escada. E aí sempre era o professor Valdir, de educação física, que levava a gente para cima. Zé Roberto. Às vezes até mudava de sala. Sim, você não conseguia, mas era muito... Eu lembro muito dessas coisas, assim, dos professores ajudando a gente a subir, quebrado, e aí as broncas que a gente levava descendo, aí a gente queria ficar a gente queria muito aula de educação física, a gente só queria aula de educação física. E aí a gente queria ficar lá, e aí podia, e acabava a aula, e não queria sair da quadra. E sabe uma coisa legal também, que até quando a Juliana conversou comigo, eu fui até escrevendo algumas coisas. Eu acho que a coisa mais legal para responder o que você perguntou, como que era, né, o que a gente sente quando a gente está aqui, é o fato que o Estocco não tem a sala de aula, diretoria, secretaria. O Estocco era uma extensão da nossa casa mesmo. Então, a gente, no intervalo, ia na sala da Elzinha, falar oi para ela. A gente ia na secretaria conversar com a Mari, com a Vera, que tá tendo. Quantas vezes eu não entrei na sala dos professores? Lógico que eu batia na porta. Né? Quantas vezes eu não entrei na sala dos professores que, sei lá, alguma professora que não dava mais aula para mim, eu tinha visto ela, tava com saudade, queria dar um beijo nela. Né? Então, você sabe que agora no corredor, que eu lembrei de uma coisa muito legal, do laboratório de ciências. Sim. Era o lugar que eu mais gostava. Né? A Rosaninha, coitada, sofria. E assim, pensar que, tipo,
Eu entrei no laboratório, a gente tinha lá o esqueleto, eu adorava dissecar coisas e hoje eu sou médico. Sim. Né? Quanto que... A minhoca, a gente fez coisa com minhoca. A minhoca não tem muita graça, eu gostava mais dos bichos maiores, o sapo era o mais legal. Os peixes. Os peixes, Acho que eu preferia a minhoca mesmo. Para mim é muito gostoso, porque assim, é parte da minha vida. Né? Eu fiquei 20 anos aqui. E o quanto essa rede maravilhosa de pessoas, né, que eu construí aqui, de amigos, que são amigos também para a vida toda, de alunos, de ser professora de ex-alunos, de filhos de ex-alunos, na verdade, né? Então, é assim, é meio que uma extensão você falou de extensão da escola, né? Para mim, uma extensão do trabalho, porque eu moro em Santo André, sempre estive aqui, então, por onde a gente circula, né? Estou saindo numa padaria, outro dia me parou, oi, não é você, pais de ex-alunos, né? Então, é gostoso, é você se sente pertencente a esse espaço, mesmo que já tenha saído, tem parte da minha história aqui. Então, acho que isso não acaba nunca. Né? E olha que a Lu lembra, assim, acho que das 70 turmas. Porque a gente conversa, um dia a gente foi tomar um café, ficamos duas batendo um papo, assim, como que tá o Juliano, a Raquel, a Marina, que são meus primos, minha irmã. Aí, nossa, lembra da turma tal, que tinha o fulano, aí a gente saindo da brasileira, encontra uma ex-aluna, ela vai lá, conversa, fala nome, sobrenome, ela estudou na turma não sei de quem. Convivi há muitos anos, né, porque como eu sempre dei aula para as turmas iniciais, então todo mundo que entrava na escola no primeiro ano passava, era meu aluno, e eu ficava com eles por 5 anos, né, então era bastante. Teve uma turma que eu fiquei 6 anos, que eu dei aula para as meninas, que tinha aquelas divisões de masculino e feminino, mas como eu tinha outras atividades na escola, eu convivia com eles 8 anos. E é muito tempo, né? Assim, pra gente. Você falou, né? 12 anos de trabalho, mas você não convive tanto tempo. Além de ser muito tempo, acho que é muito tenso que a gente viveu aqui. Sim. Não é só o temporal, mas não é só o... É o vivido, né? Essa história mesmo, né? O que a gente tem como história. Eu acho que todo mundo é meio saudosista, assim, do Estoco, porque é engraçado. Claro que hoje em dia tem um monte de escola por aí, antigamente não tinha, mas o Estoco sempre foi referência e ele continua sendo, né? Hoje mais ainda, porque tem muito mais escola para falar. Mas é muito engraçado, porque às vezes você tá no clube, tá não sei aonde, e aí, do nada, aparece uma conversa de escola, aí você fala assim, eu sou... Meu filho também estudando isso, você não conhece? Aí a mãe tá com a foto, aí eu falo assim, não sei, acho que tem 3 a menos, a mais que eu. Mas é muito, que parece que é uma comunidade que todo mundo deveria se conhecer, né? Então... Eu encontrei eu fui viajar esse ano para um congresso e tem uma amiga minha que mora fora, eu encontrei com ela e ela estava com umas amigas aqui de Santo André, na Inglaterra. E as meninas estudavam no Estoco. Aí nós ficamos no... Então, como foi num pub, não lembro direitinho, sabe? Mas eu sou péssimo de nome também. Minha memória... Eu também. Nossa, fiquei um tempão, tipo, na Inglaterra, assim, falando da minha época de Estoco. Conversando que nem eu tô conversando com você. Assim. E... assim, não tinha o ensino médio, a gente é o primeiro, vai ter o primeiro e terceiro ano a se formar esse ano, mas hoje, adultos no mercado de trabalho, você também entrou aqui, diz que entrou muito cedo, também se formou aqui. Não falando só da parte acadêmica, como vocês acham que o Estoco contribuiu para a formação de vocês, como pessoas profissionais? Como vocês enxergam o Estoco nesse papel? Acho que contribuiu 100%. Porque a maior parte da nossa vida acadêmica foi aqui, exatamente. A gente saiu para fazer 3 anos só fora, né? Então, eu acho que formação, que é muito aquele negócio de até 7, 8 anos, forma caráter, forma um monte de coisa, a gente se formou aqui. Então, muitos valores foram formados aqui, nessa família. Então, eu acho que contribuiu demais por toda a parte, tanto social quanto a parte acadêmica. E aí a gente saiu daqui muito pronto para ir para qualquer escola. Então, a maioria das turmas acabou indo para escolas específicas, né? E eu acabei indo para uma outra escola, porque eu acho que eu queria
Sei lá, eu queria conhecer gente nova. Eu falei, Sair da zona de conforto. de conforto. Aí eu fui pra uma escola onde só fui eu. Ninguém foi junto comigo. E, cara, eu achei que eu ia ter muita dificuldade, porque é isso. E aí todo mundo conhecia minha avó aqui. Eu peguei também numa escola, aí meus avós, os dois, são professores, diretores aposentados. Então ia ser muito difícil eu ir para um lugar no ABC que não conhecesse, né? Então, sim, eu fui para uma escola onde eles conheciam a diretora, mas eu acho que eu tive um sucesso muito grande nessa parte de ir para uma escola nova, de conseguir acompanhar turma, de fazer amizade, de seguir. E aí eu acho que isso eu levo, assim, com carreira, faculdade e tudo mais. Eu acho que foi uma formação muito sólida que a gente teve. Eu acho que, assim, o que a gente aprendeu de matéria, de livro, lógico que foi muito bom. Eu saí nessa parte de matéria muito, muito bem embasado. Na verdade, eu até tive um pouco de dificuldade, porque às vezes o pessoal era muito na decoreba aqui, realmente eles faziam a gente ficar pensando, filosofando. Mas eu acho que o mais importante que eu acho que eu levei para minha vida é uma coisa que um amigo meu, o André, falou. Esses dias eu vim no aniversário da Fabi. A gente estava conversando da época do Estoco, tava o pessoal, acho que estavam uns 5, 6 pessoal da nossa turma, e o André, assim, ele sempre, ou a gente era amigo de um na casa do outro, ou a gente estava brigando. Até porque um era São Paulino e outro era corintiano, É. né? E quem Tinha era quem? isso, Eu né? era corintiano. Tinha isso, que eu lembro até hoje das brigas. E assim, tinha hora, ele, o Léo mesmo, a gente se estapeava e de repente estava um na casa do outro. E ele falou uma coisa muito legal para mim, que é muito fácil a gente se encontrar, mesmo que tinha algumas pessoas que faziam tempo que eu não via, é muito fácil a gente se encontrar, porque o alicerce nosso como pessoa, os princípios, eram os mesmos. E todo mundo ficou meio que gente da gente, assim. Então, se eu encontro, por exemplo, eu encontro alguém do Estoco, eu sei que os princípios mais básicos, assim, de respeito, de igualdade, de sociabilidade, até mesmo a questão de você se mostrar assim, um pouco como pessoa, foi aqui que a gente aprendeu. Essa questão do que a gente fala hoje do socioemocional, né? Então, assim, essa parte acadêmica é importante, sim, mas o diferencial realmente é a gente aprender com as pessoas, saber lidar com as diferenças, com os conflitos, né? Com São Paulino corintiano, mas que sabiam lidar com isso tudo. Acho que essa troca entre as pessoas foi valiosa. E essa coisa dos vínculos, né? Sim. Então, quando a Ju falou para mim, para chamar, chama quem você quiser, chama os amigos, tudo, eu não chamei, por exemplo, a Lu, porque ela foi uma professora. Não, a gente era amigo antes, talvez, de ser numa hierarquia, assim, ela era a nossa professora, mas era a nossa amiga. Essa sensação, né, de igualdade, eu acho que o que separa, por exemplo, eu, a Carol, que fomos alunos aqui, dos alunos hoje, é uma questão temporal. Bom, eu acho que tem história para mais de hora aqui, mas infelizmente a gente tem que acabar o episódio. Mas eu agradeço muito por vocês terem vindo aqui. Eu acho que é muito rico para nossa escola, né? Ter esse contato entre alunos e para mim também, porque de verdade eu me senti dentro do Estoco no ano que vocês estudaram, sabe? Um carinho muito gostoso que acolhe e abraça. A coisa era bem parecida, né? Obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Obrigada, Renata, pelo convite. Obrigada, Carol. Com você. Muito gostoso. Muito bem. Fechamos? Cadê o Éder? Só estava aqui no zap com ele, gente. Daí eu estava te falando. Fechou? A Renata Fechou. Vou encerrar aqui. Legal, legal.